Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Senhor, fala conosco agora pela Tua palavra, que viva e eficaz, e cumpra os Teus propósitos para os quais Tu a enviares a nós nesta noite, em nome de Jesus. E a congregação diz? A igreja diz? Amém. Metade de cá hoje está mais avivada. Aleluia. Leia comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. E agora sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Na semana passada, nós vimos alguns dos sinais que precederão a segunda vinda de Jesus. Recomendo que você assista essa mensagem do meu Facebook, só procurar o meu nome, Miguel Albanês, ou no Facebook da Bíblia. É que há vários Facebooks da Bíblia, mas procure o que, após cada letra, tem um ponto. P, ponto, I, ponto, B, ponto, B, ponto, L, ponto, A, ponto. É mais complicado, mas é lá que está a mensagem. Ou ainda você pode assistir no YouTube. Se você quiser ver no YouTube, procure Bíblia e depois a mensagem do domingo passado. Entre os sinais indicados por Jesus que deverão acontecer, estão a vinda do anticristo e a grande tribulação. Quem é o anticristo? A palavra anticristo só é usada na Bíblia pelo apóstolo João, na sua primeira epístola. Jesus se refere à atividade do anticristo como sendo a abominação da desolação, um termo que também é usado pelo profeta Daniel. Já o apóstolo Paulo o chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição e o iníquo. E no Apocalipse, o anticristo é chamado de besta. Besta, neste caso, quer dizer monstro. Anticristo é uma palavra formada de duas palavras gregas. Anti, que significa contra, ou em lugar de. E Christos, que significa Cristo ou Messias. O anticristo será alguém que se levantará contra Cristo, blasfemando contra Deus e se opondo a Cristo, mas que também se levantará em lugar de Cristo, querendo ocupar seu lugar, sua posição, e reclamando para si a adoração e a fidelidade devidas a Cristo. Ele desejará ser adorado e obedecido no lugar de Cristo. O apóstolo João afirma em sua primeira carta: filhinhos, já é a última hora, e como vistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Esta frase, muitos anticristos têm surgido, indica que tem havido vários personagens ao longo da história que, de certa forma, foram anticristos, por sua oposição a Cristo ou por terem tentado usurpar o lugar de Cristo. Mais adiante, em sua carta,
João menciona o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Isso significa que o espírito do anticristo já está em operação no mundo há muito tempo. Porém, em algum tempo no futuro virá o anticristo definitivo. Após o apóstolo Paulo escrever aos Tessalonicenses sua primeira carta sobre a iminência da volta de Jesus, surgiu um problema na igreja em Tessalônica, pois alguns começaram a afirmar que então já teria vindo o dia do Senhor. Paulo escreve a segunda carta, que é esta que lemos, na qual ele esclarece que não, o dia do Senhor ainda não veio, e antes que venha este dia, o dia do Senhor, virá primeiro a apostasia, e aparecerá o anticristo. Veja no versículo 3, ele diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Como nós vimos na mensagem anterior, a palavra apostasia é uma palavra de origem grega, que significa o abandono da fé, ou mais especificamente, o abandono da fé cristã, bíblica, por uma fé falsa ou uma religião falsa. Um teólogo do qual eu gosto muito, chamado Howard Marshall, define assim a apostasia. Apostasia é uma palavra usada no grego secular para uma revolta política ou militar, e foi usada na Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego, para a rebeldia contra Deus. Em especial, a apostasia referia-se ao desvio da lei de Deus. Nos últimos dias, diz ele, a oposição dos homens a Deus e também a imoralidade e iniquidade aumentarão grandemente. Estas coisas estão associadas com o aumento de guerras entre as nações e com a atividade de falsos profetas e mestres. Irmãos, conforme nós falamos na semana passada, nós vivemos em dias em que a apostasia campeia rampante em muitas igrejas. Em muitas igrejas. Nós somos uma exceção. São poucas as igrejas hoje que pregam o genuíno evangelho de Cristo. As igrejas aqui nos Estados Unidos, na Europa e agora também no Brasil, estão perdendo a sua vitalidade por estarem abandonando a palavra de Deus, por estarem apostatando da palavra de Deus, abrindo-se para ensinos de homens, ensinos que são contrários à palavra de Deus, ensinos que afastam os homens de Deus. Hoje nós vivemos nos dias da pluralidade e da tolerância, em que tudo deve ser aceito. Não é assim. A Bíblia é muito clara que há certos preceitos que Deus estabeleceu e pelos quais nós devemos viver, e quando você viola estes preceitos, haverá consequências. E nós, como igreja, não podemos nos afastar destes preceitos fundamentais que Deus estabeleceu, sob o risco de cairmos na apostasia, que é, como eu disse, o afastamento da fé bíblica e a sua troca por uma religião falsa ou uma fé falsa. Como aparecerá o anticristo? Paulo diz que em meio à apostasia, veja no versículo 3, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra revelado, usada pelo apóstolo Paulo, é a mesma palavra usada para Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. A apostasia atingirá o seu apogeu, o seu clímax, quando for revelado o anticristo, o profeta maior. Desculpem, o apóstolo maior. Preste atenção. Esta palavra parece dar a ideia de que o anticristo será manifesto de forma sobrenatural ao mundo. Prometi na semana passada que hoje eu falaria sobre a identidade do anticristo. É a pergunta que todo mundo faz: quem é o anticristo? Você quer saber quem é ele? Vamos ler o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele, olha no versículo 3, ele é o homem da iniquidade. O anticristo não é, como alguns pensam, um sistema ou um grupo, mas um homem. Eu tinha um professor de Antigo Testamento, quando eu estudei teologia,
que a quem eu respeitava muito. Ele afirmava que o anticristo seria não um homem, não uma pessoa, mas um sistema, e não uma pessoa real. Eu não podia concordar com ele. Paulo apresenta o anticristo como uma pessoa. Ele diz que o anticristo se opõe, ele se exalta, ele se assenta no santuário de Deus, ele proclama a si mesmo como Deus e ele será morto. Paulo afirma que o anticristo será um homem e não um partido político. Eu sei que você não gosta de alguns partidos políticos, mas não se preocupe. Ele pode até estar influenciado pelo espírito do anticristo, mas o partido político do qual você não gosta não é o anticristo. Como também não é um sistema político. Há sistemas políticos que são mais demonizados, que são mais satânicos, mas esses sistemas políticos também não são o anticristo. Podem ter o espírito do anticristo, que conforme nós lemos em João, já está em operação no mundo. Mas o anticristo em si, ele não é nem um partido político, nem um sistema político. Ele é um homem. Jesus predisse em Mateus 24 que, por se multiplicar a iniquidade, eu gostaria de ter a atenção de todos, por favor. Gostaria de pedir que não conversasse durante a pregação. Jesus predisse em Mateus 24 que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade, ou o pecado, ela vai prevalecer no mundo e atingirá o seu ápice com o homem da iniquidade, o anticristo, que praticará a maior de todas as blasfêmias, que é querer ser Deus. Esta palavra iniquidade é uma palavra que vem do grego, e no grego esta palavra é anomia, que também pode ser traduzida como falta de lei. O anticristo será o transgressor supremo da lei de Deus e também da lei dos homens. Ele será, segundo Hernandes Dias Lopes, um monstro absolutista. Ele diz o seguinte, que o anticristo é a própria personificação da rebelião contra as ordenanças de Deus. O homem da iniquidade realizará os sonhos de Satanás sobre a terra, liderando a mais ampla e a mais profunda rebelião contra Deus em toda a história. Deus tem um propósito para a terra. Deus tem um propósito para a humanidade. E Satanás também tem um propósito para a terra e para a humanidade. Satanás tem sonhos de dominar a terra. Satanás tem sonhos de dominar a humanidade. Ele exerce um controle parcial sobre a terra. Ele exerce um controle parcial sobre a vida dos homens também. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas ele não se contenta com isso, ele quer mais. E o anticristo será o instrumento através do qual os sonhos de Satanás se realizarão. E você pergunta, por quê? E eu vou responder esta pergunta mais tarde. A Bíblia diz que, em segundo lugar, o anticristo é o filho da perdição. Está aí no final do versículo 3. Das palavras de Lopes, ele é um ser completamente perdido e designado para a perdição. Essa expressão, filho da perdição, é associado com Satanás. Assim como Jesus era Deus encarnado, Deus da carne, assim o anticristo será uma espécie de Satanás encarnado. Assim como os demônios podem possuir corpos, Satanás residirá no corpo do anticristo. Há somente uma outra pessoa cujo corpo nós sabemos que Satanás tomou. Quem foi essa pessoa? Foi Judas. A Bíblia diz que Satanás entrou nele. É a única pessoa na Bíblia em quem Satanás entrou. Muitos foram possuídos por demônios, mas o único que foi possuído por Satanás, segundo a Bíblia, foi Judas, o traidor de Jesus. E Jesus chamou Judas de filho da perdição. No capítulo 13 de Apocalipse, no qual nós vamos também entrar em mais detalhes na semana que vem, Satanás dá ao anticristo todo o seu poder, toda a sua autoridade, todo o seu trono, e lhe dá o mundo.
Quando Jesus veio à terra para redimir o mundo, Satanás levou Jesus ao monte. E do alto do monte ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares, porque a mim foi entregue e dou a quem quero. Que proposta, não? Jesus não contestou a proposta de Satanás, mas ele a recusou. Jesus veio para salvar o mundo, mas não por se prostrar perante Satanás, mas pagando o preço da redenção na cruz. Mas Satanás vai dar poder ao homem do pecado, ao filho da perdição, e ele vai reinar sobre o mundo. Ele será um tirano, um déspota, como nunca houve antes. Seu poder será total. Apocalipse diz: deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Muitas pessoas, ao longo da história, têm procurado conquistar o mundo. Um dos que eu vejo como um grande líder militar foi Napoleão. Napoleão tinha um desejo de unificar a Europa. E ele quase conseguiu. Ele, a partir da França, foi conquistando o continente, e seu desejo era estabelecer um governo único na Europa. Ele não conseguiu realizar esse sonho, mas o sonho de Napoleão foi realizado. Hoje existe a União Europeia. Você já parou, não sei se você conhece a história, mas você já parou para pensar como algumas coisas acontecem que são uma preparação para que as profecias bíblicas se realizem? Eu não estou dizendo que a União Europeia é instrumento de Satanás, não é isso. Mas veja como o mundo vai se unindo em blocos. E este homem, quando vier, ele unirá todos os blocos. E ele terá autoridade total. A Bíblia diz que sobre toda tribo, todo povo, toda língua e toda nação. Vários o tentaram, mas ninguém conseguiu até o momento. Porém, ele receberá autoridade sobre todos os habitantes da terra. E quem se recusar a servi-lo será morto. Semana que vem nós falaremos sobre a marca da besta, que será uma maneira de o anticristo controlar as pessoas. Sua marca será colocada sobre as pessoas, e aqueles que não tiverem esta marca, ou seja, aqueles que não se sujeitarem ao anticristo, que não se submeterem ao seu governo, serão mortos. Quem serão estas pessoas? Domingo que vem, nessa mesma igreja, você saberá a resposta. Mas, falando um pouco sobre isso, ele será total tirano, que não tolerará nenhuma oposição, e todos aqueles que se recusarem a se colocar sob o seu controle serão mortos. E a Bíblia ensina que estas pessoas, se não todas, pelo menos a maioria, será decapitada. Estávamos conversando sexta-feira com o irmão, depois da nossa reunião de oração, lá no restaurante. Ele está sentado ali, está dando risada. E ele dizia assim: deve ser muito bom, não precisa ficar vermelho. Agora que não vai ficar mais vermelho. E ele dizia assim: deve ser muito bom ser morto com uma guilhotina, não é? Você sentir aquela lâmina fria descendo do seu pescoço. Eu sei que você tem uma fama de gostar de filmes de terror. Mas a Bíblia diz que será assim: aqueles que não se submeterem a ele serão guilhotinados, ou de alguma maneira terão sua cabeça cortada. Ou seja, morrerão. Quem não se submeter à sua autoridade será eliminado, porque ele não tolerará nenhuma forma de insubmissão, nenhuma forma de oposição. A Bíblia diz que, em terceiro lugar, veja agora no versículo 8, ele é o iníquo, então será de fato revelado o iníquo. Como nós já dissemos, a palavra iniquidade significa falta de lei. O anticristo viverá sem qualquer lei, exceto a sua própria. Ele terá um caráter totalmente corrompido. Você olha para os políticos brasileiros, fichinha perto do que ele vai fazer. Fichinha perto do que ele vai ser.
Porque ele terá um controle total, que os políticos bem gostariam de ter, mas não tem. Ele terá um caráter tão corrompido, ele será tão perverso quanto aquele que o inspira, Satanás. A Bíblia diz que Satanás ele não vem senão a roubar, matar e destruir. Este é o caráter do anticristo. Porque ele será inspirado por Satanás. E é isso que ele vai fazer, roubar, matar e destruir. Ele perseguirá e matará sem piedade todos quantos se recusarem a dobrar-se a ele. E o poder do anticristo? Que poder ele terá? A Bíblia diz que, em primeiro lugar, o anticristo se oporá a Deus e perseguirá todos os que quiserem servir a Deus. Veja no versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja que ele não apenas se oporá a Deus, mas a tudo quanto é objeto de culto. Ou seja, ele também implantará uma religião mundial. E ele mesmo procurará ser adorado como Deus. O anticristo é o adversário de Deus. O anticristo é o adversário da palavra de Deus. E o anticristo é o adversário dos servos de Deus. A palavra grega, que aqui é traduzida como se opõe, quando diz que ele se opõe a Deus, a tudo quanto é objeto de culto, significa uma oposição constante e habitual, ou como um estilo de vida. Já a palavra traduzida por se levanta significa exaltar-se sobremaneira ou fora de proporção. O anticristo ele não se contentará em ter apenas a posição humana mais elevada, mas ele se levantará contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Ele terá ódio mortal por Deus e blasfemará assintosamente contra ele. O profeta Daniel é o primeiro na Bíblia a falar especificamente sobre o anticristo. E tanto o profeta Daniel como também o livro de Apocalipse falam das suas blasfêmias contra Deus. Mas ele não se contentará com isso. Embora ele blasfeme, ele exigirá ser adorado como Deus. Aí está no versículo 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Outra tradução diz assim, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Não satisfeito com a sua oposição a Deus, ele exigirá que as pessoas o adorem como se ele fosse Deus. A atitude do anticristo será a mesma de Lúcifer antes de sua queda. O profeta Isaías diz que Lúcifer, se você conhece a Bíblia, você deve saber que Lúcifer era um dos anjos, querubins de Deus. Mas Lúcifer se deixou tomar por esse desejo, essa cobiça de ser igual a Deus. E ele diz assim, registrado pelo profeta Isaías, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa mesma cobiça que estava em Satanás estará também no anticristo. Ele desejará tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz aqui, nesse texto que nós lemos, que ele se assentará no templo de Deus. Será que isso significa que o templo de Jerusalém será reconstruído? Deixa eu me dar um background histórico para você entender. O templo original, construído por Salomão, era o lugar central da adoração a Deus no Antigo Testamento. Este templo foi destruído pelos babilônios em 587 ou 586 a.C. E os judeus foram levados para o exílio na Babilônia. Lá ficaram por 70 anos. Após o cativeiro babilônico, os judeus retornaram.
e os fundamentos do segundo templo foram lançados e o templo foi construído entre os anos 520 e 515 a.C. Então, o segundo templo foi este que foi feito após o cativeiro, foi inaugurado em 515 a.C. Este templo, mais tarde, foi embelezado por Herodes. E por isso é também chamado Templo de Herodes. Este foi o templo em que Jesus ministrou. Você lê no Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, que Jesus entrou no templo, que ele purificou o templo. Todas as referências ao templo na vida de Jesus são o Templo de Herodes, que é o segundo templo, que agora é embelezado, ou reformado, magnificado por Herodes. Este é aquele templo do qual Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. No ano 70 depois de Cristo, em cumprimento da profecia de Jesus, os romanos destruíram o templo e ele nunca mais foi reerguido. Quando você vai a Jerusalém, não sei se você já esteve lá, ou talvez você já tenha visto em fotos, existe o chamado Monte do Templo, que é onde ficava o templo original de Salomão e também este segundo templo, que depois foi renovado por Herodes. Ele ficava numa parte daquele tablado, não é? É como se fosse uma mesa, e ele ficava lá no alto. Os romanos, quando destruíram Jerusalém, também destruíram o templo, no cumprimento da profecia de Jesus. Eu já li, inclusive, que o general Tito não queria que fosse destruído o templo. Ele disse aos seus soldados para pouparem o templo, porque era o local central da religião judaica, e ele queria preservar aquilo. Mas, na hora da batalha, soldados levados pelo ódio e também pela cobiça, porque havia muito ouro no templo e muitas riquezas, eles atearam fogo ao templo, o ouro derreteu. O resto da história você já deve saber. Hoje, existem muitos movimentos entre os judeus ortodoxos para a construção de um terceiro templo. E há ao menos uma organização que afirma já ter tudo preparado para a retomada dos sacrifícios do templo, uma vez que este seja construído. Alguns estudiosos entendem que a reconstrução do templo deverá tomar lugar antes ou algum tempo depois do aparecimento do anticristo. Mas isso não será necessariamente assim. O templo onde o anticristo se assentará e de onde ele exigirá ser adorado, pode estar sendo usado aqui num sentido simbólico. É possível que construa um templo em Jerusalém? É possível. Mas é necessário que haja um templo em Jerusalém para que ele seja adorado? Não. Agora preste atenção, a adoração ao anticristo será também a adoração a Satanás. De acordo com o livro de Apocalipse, diz assim: e adoraram o dragão, que é Satanás, porque deu a sua autoridade à besta, que é o anticristo. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O desejo de Satanás de ser adorado, que mencionamos, do livro do profeta Isaías, não arrefeceu, mesmo depois de ele ter sido expulso dos céus. Ele ainda será adorado através do seu preposto, que é o anticristo. A adoração ao anticristo será universal. Apocalipse diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Agora, este todos é qualificativo, porque diz assim em seguida: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, todos aqueles que não têm a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o adorarão. Assim como Deus tinha profetas no Antigo Testamento, o anticristo será assessorado por um falso profeta. Aqui o livro de Apocalipse se chama de falso profeta ou segunda besta. Esta segunda besta, este falso profeta, fará milagres, sinais e maravilhas tão grandes que todos se convencerão de que o anticristo é genuíno. Diz assim o livro de Apocalipse: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo
do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Semana que vem nós veremos mais detalhes de como essas coisas vão se processar. Mas eu quero encerrar esta noite dizendo algo para a sua ponderação, para a sua meditação. O mundo está pronto para a chegada do anticristo. Eu creio que o cenário para o aparecimento do anticristo está montado. O mundo clama por um líder. Um líder que seja capaz de resolver os problemas econômicos e sociais. Conforme nós vimos 2 semanas atrás, os problemas do mundo podem ser resolvidos, muitos deles. Mas não há interesse. Esta semana, estava lendo notícias sobre o avanço da China sobre a África. E como os Estados Unidos estão correndo o risco de perder a influência que eles têm sobre aquele continente, por causa do avanço dos chineses. Quando os Estados Unidos se sentem ameaçados, o que eles fazem? Quando algum país se sente ameaçado pelos Estados Unidos, o que esse país faz? Há poderosos interesses políticos e muitas vezes eles retiram o seu apoio aos países que até então vinham apoiando para ganhar de novo a fidelidade desses países. Acontece que quando um país poderoso, como os Estados Unidos, retira o seu apoio financeiro, econômico, etc., o que acontece? Os países mergulham na fome e na crise econômica. É o que tem acontecido em muitas partes do mundo. Nós dissemos que milhões de crianças morrem todos os anos por uma doença que é evitável, que é a subnutrição severa. Não existe interesse em resolver o problema. Mas o anticristo, ele virá com uma solução para os problemas do mundo. O mundo está à espera deste líder, que seja capaz de resolver tais tipos de problemas, que resolva os problemas econômicos, que resolva os problemas sociais. Alguém que seja capaz de oferecer uma solução definitiva para as guerras, para a fome e a desigualdade entre as pessoas e as nações. O anticristo vai apresentar soluções aparentes para os problemas mundiais. As nações se satisfarão com suas soluções. E isto preparará tanto as nações como os indivíduos para aceitar seu domínio em todas as áreas de suas vidas, econômica, social e espiritual. O mundo receberá o anticristo como seu salvador. Na próxima mensagem nós veremos como isso vai acontecer. Estou preparando vocês já para estar aqui domingo que vem. Alguns vão estar no Brasil, mas você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. Mas você pode dizer, olha, mas isso será impossível. Eu jamais aceitaria este homem. Eu jamais aceitaria o domínio dele. Ninguém, na verdade, aceitaria tal controle. Sinto muito te desapontar. Você está errado. A história demonstra o contrário. Isto já aconteceu, e aconteceu em grande escala no passado. Quando a Bíblia fala que há vários anticristos que já estão no mundo, vários desses precursores do anticristo final já fizeram em menor escala o que ele fez, o que ele fará, mas foi em grande escala para a época. Vou lhe dar 2 exemplos nesta noite. Primeiro exemplo é o Império Romano. Os Césares, os imperadores romanos, dominaram a maior parte do mundo conhecido de então. Eles controlavam a economia, eles controlavam a vida social e eles também controlavam a vida espiritual das nações e das pessoas sob o jugo romano. Depois de terem assegurado o controle econômico e sociopolítico, eles decretaram que todos tinham que adorá-los como deuses.
os mesmos passos que serão seguidos pelo anticristo. Os únicos dispensados da adoração ao imperador romano eram os judeus. No início do cristianismo, quando a maioria dos crentes eram judeus, estes também foram dispensados. Porém, mais tarde, quando os romanos perceberam que a maioria dos cristãos era formada de gentios e não mais de judeus, os imperadores passaram a exigir o culto dos cristãos a si mesmos. Como os cristãos se recusavam a adorar o imperador, milhares foram mortos. Você diz assim, ok, mas isso foram lá no passado, 20 séculos atrás. Isso não vai mais acontecer hoje. A história recente também mostra catástrofe, quando um homem se acha todo-poderoso e consegue seduzir milhões a realizarem seu sonho megalomaníaco, seguindo-o e servindo-o como a um Deus, a ponto de cometerem barbáries indizíveis contra a raça humana. Seu nome? Adolf Hitler. O famoso historiador britânico Arnold Toynbee disse: o mundo está pronto para endeusar qualquer novo César que consiga dar à sociedade caótica unidade e paz. Toynbee também afirmou que, antes ou depois, o homem sempre tem tido que decidir se rende culto ao seu próprio poder ou ao poder de Deus. Preste atenção. O culto ao anticristo é a culminação máxima do culto ao próprio homem. Todos nós temos necessidade de adorar. Todos nós, sem exceção, temos necessidade de adorar. Ou adoramos a Deus, ou adoramos ao homem. Seja a outro homem, ou seja a nós mesmos. A quem você adora? A quem você adora? A Bíblia diz que este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, Jesus, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores. Quem ocupa o centro da sua vida? Quem está entronizado no seu coração? Que interesses você busca primeiro? Os seus ou os de Deus? Incline sua cabeça, vamos orar. Senhor, tua palavra é muito clara. Que tu permitirás que venha este homem, que no poder de Satanás dominará o mundo. E as pessoas de todas as tribos, todos os povos, línguas e nações se prostrarão diante dele. E não apenas se prostrarão diante do seu governo, mas também o adorarão. E tua palavra diz também que aqueles que se recusarem serão sumariamente mortos. Senhor, este tempo ainda está por vir, mas nós já percebemos o espírito do anticristo operando em nosso mundo. Há vários exemplos da história, e nós aqui hoje citamos 2 ou 3. Mas nós estamos vendo como as coisas no mundo estão encaminhando em preparação para a vinda deste homem. E, Senhor, muitos de nós talvez se recusariam, diríamos em nosso coração, a nos submeter a este anticristo, a este adversário de Deus. Mas, na verdade, quantos de nós, sem o percebermos no dia a dia, estamos nos sujeitando ao espírito do anticristo? Por não te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Por não reconhecer Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Tua palavra é muito clara que quem nega Jesus não tem o Pai. Quem nega Jesus não tem Deus. Aquele que confessa Jesus tem igualmente o Pai.
Senhor, quantas pessoas talvez haja aqui nesta noite, cujo centro da vida está sendo ocupado pelos seus próprios interesses? Quantas pessoas talvez haja aqui nesta noite, que tem entronizado no seu coração o seu próprio ego, e não a Jesus Cristo como seu Senhor? E nós sabemos que este é o espírito do anticristo. Nós sabemos que este é o espírito do anticristo que nos afasta de Ti. Por isso eu oro nesta noite, Senhor, se há alguém aqui que ainda não Te conhece, que ainda não confessou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, que o Espírito Santo possa levá-lo agora à convicção de pecado e a receber a Jesus como seu Salvador. Ainda com os olhos fechados, se há alguém que nesta noite quer entregar sua vida a Jesus, onde você está, levante sua mão apenas como sinal, dizendo: eu quero confessar Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Espero que todos nós já o tenhamos feito. Senhor, a Tua palavra diz também que há muitos que confessam Jesus apenas de lábios, mas o coração está afastado de Ti. Tu dizes: este povo me adora em vão, porque me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Oramos, ó Deus, para que nós não sejamos contados entre estes. Desperta-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender os sinais dos tempos. Ajuda-nos a entender, Senhor, que vivemos dias maus e que Tu buscas para Ti aqueles que se comprometem inteiramente contigo. Aqueles que se comprometem a Te servir de todo o coração. Aqueles que não estão com o coração dividido e que não estão andando em dois caminhos, mas estão inteiramente rendidos a Ti. Estão inteiramente submissos a Ti. Sabemos que os desafios dos dias em que vivemos são grandes. Sabemos que permanecer fiéis à Tua palavra exige de nós que renunciemos a tantas coisas, para que Jesus verdadeiramente seja o Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos capacite, para que sejamos sempre fiéis a Ti. E mantenhamos os nossos olhos em Ti, sabendo que o dia da nossa redenção se aproxima. Sabendo que o dia do nosso encontro contigo, para vivermos contigo para sempre, se aproxima. E que, Senhor, neste mundo em que já reina o espírito do anticristo, nós possamos ser fiéis a Ti e nunca, jamais negar a Ti, Jesus. Mas Te confessar diante dos homens, porque como Tu mesmo disseste, todo aquele que Te confessar diante dos homens, Tu também o confessarás diante do Pai. Ajuda-nos a ser tais, Senhor, que Te sirvam com fidelidade. Ajuda-nos a ser tais que Te buscam com afinco, que buscam a santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E que possamos, Senhor, ser instrumentos Teus também para alertar a outros, para levar outros a conhecerem a Jesus e a confessarem a Jesus como seu Senhor, para que também possam escapar da condenação que está para vir sobre o mundo, sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a ser inteiramente Teus, que o nosso coração não esteja dividido, mas que Tu sejas o Senhor de 100% do que somos e de 100% do que temos, em nome de Jesus. Se você fez esta oração, diga amém. Amém.